Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Nesta segunda-feira, 6 de julho de 2020, eu quero refletir com você no texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Jesus havia chegado em Jericó, quando os seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, e o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ouve que era Jesus de Nazaré e começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E neste clamor do cego Bartimeu, nós encontramos duas afirmativas, na verdade, duas afirmativas sobre Jesus. A primeira é Jesus, filho de Davi, e a segunda, na verdade, um pedido que se manifesta também numa característica de Jesus, que é a misericórdia. O povo judeu, de um modo geral, esperava um Messias, descendente do rei Davi, o grande rei Davi. Os profetas e as profecias apontam para Jesus como o descendente da raiz de Davi, mas o povo daquela época não tinha noção, não tinha na sua memória, no seu coração, na sua visão, como Jesus viria como filho de Davi, porque simplesmente esperavam um Messias guerreiro que pudesse empunhar espadas, salvá-los do jugo romano, e eles não tinham expectativa de um Jesus que viria na simplicidade de um homem, nascido em uma manjedoura, criado no meio do povo, mas que haveria de ser um rei muito, muito mais poderoso do que Davi, especialmente porque não seria apenas um rei humano, mas reinaria e reina sobretudo o universo. Quando Bartimeu afirma Jesus, filho de Davi, ele está recorrendo à realeza de Jesus, e nós, quando pensamos e refletimos sobre esse texto, podemos ouvir Jesus numa das suas conversas com aquele povo, citando o Salmo 110, quando Davi, tomado em espírito, o chama de Senhor, e então Jesus formula uma pergunta aos religiosos do seu tempo. Se Davi, pois, o chama de Senhor, como é ele seu filho? E nós, com a pergunta de Jesus, entendemos que ele estava dizendo que não era apenas rei de uma descendência terrena de Davi. Esse título, na verdade, indicava e indica a sua divindade. Embora o Messias fosse previamente da linhagem de Davi, o seu poder e a sua majestade superam totalmente a de Davi. E em vista disso, é que nós vamos encontrar Davi dizendo: meu Senhor, referindo-se ao Cristo. Sabe, queridos, essa é a primeira coisa que nós olhamos, a realeza do Senhor, excedendo toda a realeza na face da terra, porque Ele é o Senhor do universo. Mas, ao mesmo tempo, o cego Bartimeu também clama pela misericórdia de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai exatamente ao lugar onde nós encontramos também o coração de Jesus, amoroso, misericordioso, um coração que não consegue olhar para aqueles que eram desfavorecidos, pobres, miseráveis, as ovelhas perdidas de Israel, desejando resgatá-las. Nós precisamos entender que o filho de Davi, não um rei como um rei qualquer, nem simplesmente um rei tão famoso, tão poderoso como Davi, mas muito mais excelente, muito mais poderoso do que Davi, porque ele é o rei capaz de exercer misericórdia para com a humanidade, trazendo a salvação. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a cada vez mais buscar ter intimidade com Jesus. Que o Senhor nos abençoe.